Olá! Estamos aqui ao vivo para mais uma live da Roda de Saberes com 2 S's. Eu sou Clícia Gouveia, sou fonoaudióloga, sou psicomotricista e xantaloterapeuta e sou criadora da Roda de Saberes. E o que é a Roda de Saberes? A Roda de Saberes é esse espaço virtual onde eu medeio um saber que é escolhido a dedo de pessoas que tenham uma referência em um saber específico. E através do Instagram, eu salvo as lives que acontecem às 20 horas na quinta-feira, esse saber. E esse saber fica aqui compartilhado nessa nossa comunidade virtual. E o objetivo disso é fazer com que este saber que a gente traz através da Roda de Saberes, que ele seja compartilhado na nossa comunidade virtual, tá? Então ele está aqui para você e eu espero que a nossa noite seja maravilhosa, porque hoje a gente tem a esperada Mirela Avelino. Mirela Avelino, ela é uma pedagoga e traz hoje o tema Uma Pedagoga e a sua trajetória no ensino bilíngue. Gente, eu fico com uma colinha aqui que eu fico olhando, tá? Que eu ainda não tenho essa destreza de falar diretamente, não. Eu tenho uma preparação minha toda especial e essa preparação eu gosto de deixar com muito carinho, com muito amor, separado aqui para que nada passe em branco, tá certo? Então, Mirela, ela é pedagoga, ela é neuropedagoga, tem curso de formação para professores, tem uma franquia de educação infantil através da sua marca própria, a To Be Bilingual. E daqui a pouco a gente vai estar chamando ela. Vamos ver se Mirela já está por aqui. Primeiro eu vou tentar, mais uma vez, salvar aqui o nome de Mirela aqui. E o nome da nossa live, tá bom, gente? Eu tenho uma dificuldade enorme. Um dia eu vou aprender, eu juro. Vamos lá. Uma trajetória. Mirela já está aqui com a gente. Olá, Natália. Vamos chamar a Mirela? Opa, Opa! cortina não vai participar, né? Boa noite, querida, tudo bom? Tudo, boa noite. Enfim, Ó, saiu. enfim, a nossa live saindo, tão esperada, um prazer enorme estar recomeçando a roda de saberes circulando com esse vermelho poderoso e a gente entrando aqui com você. É muito bom, você estava sendo muito esperada, viu? Deixa eu te falar uma coisa, a gente já vai começar aqui a nossa roda. Primeiro, você explicando como que foi esse processo de uma pedagoga, né, ao longo da sua formação, de se descobrir na história do bilíngue. Conta pra gente um pouquinho aí dessa trajetória sua. Na verdade, eu fiz o caminho inverso. Eu cheguei no bilíngue primeiro. Olha, É, presa. foi. Terminei o colégio, fui fazer intercâmbio, e aí que trabalhei com criança lá, trabalhei com inglês, voltei com muita vontade de continuar fazendo o que eu tinha gostado de fazer, né? E aí, na época, minha mãe estava muito
queria muito investir em algum negócio, a gente tinha um desejo, as duas gostavam muito de criança, então vamos trabalhar com criança. Ai, teacher Nilma aqui, tudo bom, Nilma? A gente gostava muito de criança, então a gente pensou, vamos buscar uma franquia, já que a franquia é um modelo de negócio pronto e a gente, na verdade, não sabia nada específico, né, sobre criança. E aí a gente começou o trabalho com uma franquia de um curso de inglês para criança. E aí eu me apaixonei, né? E aí a pedagogia me escolheu. Eu já estava atuando em sala de aula por causa da fluência, e aí foi quando eu disse, opa, peraí, eu preciso saber um pouquinho mais sobre o que eu tô fazendo. Então, na época eu fazia direito, mas só vivia na biblioteca com os livros de psicologia, de pedagogia. E aí foi quando eu resolvi deixar o curso e me dedicar à pedagogia. E assim, sou hoje uma pedagoga apaixonada. Olha, a teacher Nilma está colocando aqui. Sua mãe foi vir antes de comprar a franquia. Olha só. Foi mesmo, Nilma. Então, a gente está fazendo as últimas lives, né? Para as pessoas saberem, com as pessoas empreendedoras da minha família, né? Então, a mãe da Mima, minha prima, Gedália, e tem uma historinha aí dessa franquia, né? E dessa marca, desse To Be. Você quer compartilhar com a gente? Então, a gente ficou muito tempo diante de uma franquia, né? Do lado de uma franquia. E aí a gente acabou criando a nossa marca própria no segundo momento. E pensando muito sobre o nome, né? A gente queria que o nome significasse, fosse objetivo, então dissesse para que veio, ficasse fácil de entender o que a gente fazia, por isso o to be, né? Que quer dizer o verbo ser em inglês, então tem tudo a ver. E a gente queria ser bilíngue, por isso é o to be bilingual, mas a gente queria também que essa marca demonstrasse todo o carinho que a gente tem pelo que a gente faz. E daí veio a marca, para quem não já viu, é um 2 e um B em formato de coração, né? Que tem a ver com esses dois corações que realmente pulsam por essa educação, por transformar a educação hoje através do ensino bilíngue. Ótimo, ótimo. Quer dizer, são os dois corações das duas primas. Exatamente. Muito lindo, muito lindo. E vocês são puro coração mesmo. Representaram muito bem. VM, não, WM Máximo Joined está entrando aqui também. Olha, pergunta sobre o bilinguismo. Vocês trabalham só com educação infantil? Há um lugar fixo onde vocês trabalham? Aonde é esse local fixo? Eu acho que é importante as pessoas saberem, porque eu sou cariocana, uma carioca que mora em Pernambuco, né? E as pessoas se situarem aonde funciona, se é virtual, se é só presencial, se tem equipe, se são só vocês duas do coração. Explicar um pouquinho como é que é essa atuação de vocês. Teve gente que, quando eu comecei a divulgar lá, falou assim: como é que é? Elas vão dar aula na casa? Ou elas vão até a escola? Ou elas divulgam isso e fazem grupinho numa área comum, no parque? Eu falei, não, surpresa! Hoje, Surpresa! Na live ela vai explicar tudo. hoje o nosso modelo de negócio é dentro das escolas. Então, a gente se especializou em como transformar a escola numa escola bilíngue. O ensino bilíngue é um tema que a gente não vê na graduação de pedagogia, a gente não vê na graduação de letras, né? E nenhuma outra graduação que está envolvida na escola. Então, é muito difícil para uma escola que já existe no mercado ela se transformar em bilíngue, porque a gente não tem muito essa informação na própria graduação. Então, a gente se especializou em como levar isso para dentro do contexto escolar, né? Então, hoje, a gente trabalha em várias escolas, hoje são 9 escolas aqui em Recife, atendidas pelo nosso programa, já temos mais 4 escolas para o ano de 2023, aqui em João Pessoa também,
Então, a gente vai, a nossa equipe. Hoje a gente tem uma equipe, né, que faz tanto. Eu tenho professores que vão até as escolas treinados por a gente, acompanhados pela nossa equipe, como eu tenho escolas onde os professores são da escola e a gente faz toda a capacitação, a consultoria, o acompanhamento, né? Então a gente está mesmo no dia a dia da escola porque é um assunto que a escola não domina. Então ela precisa de alguém que ela confie para fazer o trabalho, né? Então hoje já a gente está já nesse caminho. A gente hoje faz esse trabalho em parceria com um sistema de ensino que é a Simple Education. Então eles estão no Brasil inteiro. Tá? E aí a Simple trabalha desde um aninho até adulto. Então a gente hoje atende todo mundo. Ah, então o campo vai além da educação infantil. Agora vai. A gente passou 11 anos trabalhando só com educação infantil. E aí foi quando a gente disse, a gente precisa crescer, a gente precisa seguir nossos alunos que estão crescendo, né? E aí foi quando a gente fechou a parceria com a Simple para conseguir atender até os mais velhos. Então, a gente entra com toda a consultoria, a capacitação, o acompanhamento. Todas as escolas recebem visita da nossa equipe semanalmente. Então, a gente é muito presente nos nossos parceiros. E temos um escritório, né? Um escritório onde fica a base da equipe, onde ficam os materiais, onde a gente faz reunião, mas não a sala de aula só dentro das escolas. Ótimo. Maravilha. Conta pra gente aqui o que é ser bilíngue. Ui! Essa é uma pergunta que gera muita polêmica. É? Mas a gente tem vários autores que definem ser bilíngue de diversas maneiras diferentes. No fundo, hoje, a gente utiliza mais a definição de que ser bilíngue é aquele que consegue se comunicar em duas línguas. Né? Então, desde que eu consiga em duas ou mais línguas. Então, desde que eu consiga me comunicar da forma que for, em duas ou mais línguas, eu posso ser considerado um ser bilíngue. O que existe uma pequena diferença aí nesse processo é sobre o que é a educação bilíngue, que não é necessariamente só saber duas línguas. Na verdade, saber duas línguas eu posso saber por qualquer caminho, vamos dizer assim, né? Eu posso fazer um intercâmbio, eu vou saber duas línguas, é muito provável que eu consiga saber duas línguas, eu posso ir a um curso de idiomas e eu vou saber duas línguas. Mas o ensino bilíngue é uma proposta onde eu vou aprender em duas línguas. Então, eu saio do lugar onde a língua ela é instrumento de estudo, né, objeto de estudo, para a língua ser meio de comunicação e língua de instrução, na verdade. Então, o ensino bilíngue, ele propõe que a gente vá, de fato, trabalhar outras disciplinas em inglês e não só aprender a língua inglesa. E aí isso é diferente porque, na verdade, ser bilíngue, na minha época, né, tinha um objetivo. A gente estudava inglês para, eu digo assim, como é saber ir ao banheiro, pedir comida, não se perder, né? Meu Então, Deus. você tinha que saber pelo menos isso. E se você sabe isso, você pode ser considerado bilíngue. Mas quando eu passo por uma educação bilíngue, eu vou ter muito mais acesso à informação, eu vou ter um vocabulário muito mais amplo, eu vou ter muitas mais possibilidades de uso dessa língua do que só necessariamente saber pedir comida ou se virar, né? Então, acho que mais ou menos isso. Mirella, tem uma época ideal para você iniciar? Porque já que você colocou que você tem essa história do ensino bilíngue com educação infantil, começou de lá, mas hoje você teve essa expansão já para as outras idades. O ensino bilíngue, ele, necessariamente, o ideal seria iniciar com uma tenra idade, ou não. Por exemplo, eu, que sou dessa geração aí, que só
para não se perder, pedir para ir ao banheiro, aonde que é, esquerda. E como é que é esse início do aprendizado do ensino bilíngue e o ideal também, né? Então, na verdade, a gente pode aprender língua em qualquer fase da vida, tá? Agora, existe um momento que ele é mais crucial, né? Que é onde, na verdade, todo o nosso aprendizado, ele vai ter ali o que alguns autores chamam de janelas de oportunidade, né? O período mais crítico biologicamente para aquele aprendizado. Então, existe um período crítico para o aprendizado motor, existe um período crítico para o desenvolvimento da visão, existe um período crítico para todo o nosso desenvolvimento, né? A puberdade, que a gente vê mesmo, né, acontecer, mas existe um período crítico para a linguagem também. E isso vai acontecer, na verdade, desde o último trimestre, a gente já sabe que a criança começa ali a criar uma consciência fonológica, ela começa a ouvir, né? A gente sabe hoje que os estudos mostram que a criança já escuta dentro da barriga da mãe, então ela já começa a desenvolver linguagem até os 6, 7 anos. É o período onde a gente mais desenvolve linguagem, né? Então, quando a gente consegue que essa criança desenvolva em mais de uma língua nesse período, ela passa por um processo que alguns autores, inclusive, chamam de aquisição e não de aprendizagem de outra língua. Porque elas conseguem adquirir aquele idioma sem a interferência da língua materna, né? Sem a interferência da primeira língua delas. Então, isso faz com que eles aprendam que eu posso chamar cadeira, de chair ou de qualquer outra coisa, sem necessariamente entender que chair é cadeira em inglês. Então, parece besteira, né? Mas isso para a cognição é muito interessante como isso acontece. Então, a língua fica guardada em outro lugar do cérebro, o acesso a essa informação fica de outra maneira, sem contar que a gente faz todo um exercício, digamos assim, no cérebro. É como se eu estivesse levando o cérebro para academia. Porque a gente está tornando mais potente essa linguagem. A linguagem, ela trabalha muito as funções executivas da gente no processo de aprendizagem. Então, todas as nossas funções executivas vão ajudar a gente na atenção, na concentração. E hoje tem pesquisa que mostra pra gente que alguém que se desenvolve bilíngue pela infância e segue bilíngue, né, consegue utilizar a língua por toda a sua vida, consegue hoje, os estudos mostram pra gente, retardar, inclusive, doenças degenerativas do cérebro na longevidade. Então, isso é uma prova do quanto quanto esse exercício, né, de usar duas línguas faz bem para a nossa cognição e para o nosso cérebro. Então, vale a pena colocar os pequenos e também começar logo, né? Sim. Hoje eu estava numa escola e aí ele me disse assim, mas com 2 anos os pais não valorizam, então eu vou tirar o bilíngue de 2 anos e vou botar só a partir dos 3. Eu fiz, calma. Os pais podem não valorizar, mas é a hora que a gente faz mais diferença no desenvolvimento cognitivo deles, né? Então, vamos mostrar aos pais o porquê, para que eles passem a valorizar. Porque como a criança muito pequenininha às vezes não fala tanto, a gente fica com a ideia de que ela não está aprendendo, né? Como ela não verbaliza muito, não externa muito ainda, a gente fica com essa ilusão de que a criança não aprende, mas muito pelo contrário, é a fase que eles mais aprendem. E como é que fica a alfabetização? Que é uma dúvida de muita gente, né? Coloquei o meu filho com 2 anos, 3 anos, de educação infantil, e aí quando chega na alfabetização, ou não, eu não coloquei, mas resolvi, ou tive a oportunidade de colocar ele no ensino bilíngue somente na época da alfabetização. Como que seria isso? Então, a gente hoje, eu posso optar por 2 processos, né? Então, cada escola, cada instituição faz a sua escolha didática, mas eu posso optar pela alfabetização sequencial ou a simultânea. Os estudos apontam para a gente hoje, a simultânea seria eu trabalhar as 2 línguas, a alfabetização das 2 línguas ao mesmo tempo,
E a sequencial seria eu fazer uma primeiro e depois ele transpor os conhecimentos dessa alfabetização para outra língua. Antes de explicar a alfabetização em si, é importante explicar que a criança, na verdade, nós, seres humanos, a gente não... O conhecimento não tem língua, especificamente falando. Então, o que eu quero dizer é que se eu sei matemática em português, em inglês, em qualquer língua. Eu vou saber como fazer a conta. Eu vou precisar desenvolver vocabulário acadêmico para poder utilizar aquilo de maneira correta. Então, eu somar em português e somar em inglês é o mesmo processo. Mas eu preciso saber quais os vocabulários que eu utilizo para poder me expressar nesse sentido. Quando a gente fala de alfabetização, é a mesma coisa. O processo de alfabetização, na verdade, ele é um só e ele não necessariamente, na sua teoria, ele vai ter língua. Principalmente se eu falo de um processo de alfabetização com duas línguas alfabéticas, como é o inglês e o português, né? Então, na alfabetização, a criança vai aprender que eu junto letrinhas e elas formam palavras, que eu junto palavras e elas formam frases, que aquelas frases formam textos, enfim. Tudo isso faz parte do processo de alfabetização. Então, se eu opto pela alfabetização sequencial, o que vai acontecer é a criança vai ser alfabetizada na língua materna, geralmente na nossa realidade o português, e depois ela vai transpor esses conhecimentos que ela já tem sobre a alfabetização para a língua inglesa. Então, se ela já é falante, por exemplo, que é o que acontece na maioria das escolas, ela desenvolve ali a comunicação no sentido da linguagem e da escuta. Quando ela já aprendeu a ler e escrever, ela vai ler e escrever em inglês muito rápido. A gente só vai mostrar para ela, ó, as palavras aqui são diferentes, aqui a gente faz de uma forma diferente, mas ela transpõe os conhecimentos que ela já tem da alfabetização do português para o inglês. Quando a gente faz nas duas línguas simultaneamente, também os estudos mostram para a gente hoje que não tem problema nenhum. Então, hoje a gente já sabe que a criança tem sim a capacidade de se alfabetizar nas duas línguas ao mesmo tempo, porque o processo de alfabetização ele é único, ela vai, à medida que ela vai sendo alfabetizada, ela vai entendendo que aqui eu uso uma língua dessa forma, a outra de outra. O que é o que da questão da alfabetização? É que na alfabetização normal, no português, a criança ela vai gerar hipóteses o tempo todo sobre a leitura e a escrita. Então, ela, por exemplo, em algum momento ela pode pensar que casa se escreve com Z. Então, ela gerou uma hipótese porque ela aprendeu que o som do Z, né? Então, casa tem o mesmo som, vai ser com Z. E aí a professora vai lá e vai fazer uma série de intervenções para ela entender que casa é com S. É mais ou menos isso, né? O processo de alfabetização. Quando a criança está sendo alfabetizada em duas línguas simultaneamente, ela vai usar o que ela conhece das duas línguas nas hipóteses. Então, às vezes, pode parecer uma salada mista. Tem um exemplo que eu vi de um aluno muito bonitinho. Ele escreveu socorro assim, S-O-K-O-H-H-O. E aí é muito lindo porque você consegue ver a interferência das duas línguas na hipótese dele, né? O K, que tem som de C, ele tá certo. E o H, que não tem som em inglês, mas ele representou o H com o som do R, que faz todo sentido. Se você conhece as duas línguas, você vai saber que faz. Então, é um processo um pouco mais complexo, porém, ele também é benéfico para a criança. Não existe problema nenhum ela ser alfabetizada simultaneamente em duas línguas. Mas eu, particularmente, acho que a gente ainda não tem tantos profissionais no mercado preparados para esse desafio. Então, eu ainda tenho minhas cautelas com o processo de alfabetização simultânea em função disso. Então, hoje, nas nossas escolas, a gente trabalha com alfabetização sequencial, que também é maravilhosa.
Outro ponto importante é que na simultânea, geralmente a criança se alfabetiza um pouquinho depois. Ela vai concluir o processo de alfabetização por volta dos 8, 9 anos nas duas línguas. Já quando a gente faz a sequencial, ela vai se alfabetizar na idade normal, né? Correta, vamos chamar assim. E depois, até os 8, 9 anos, ela também está lendo e escrevendo em inglês tranquilamente. Então, é só uma escolha didática, né? Uma escolha que a escola pode fazer. E aí, sobre entrar na escola no processo de alfabetização, aí eu não aconselharia entrar num processo de alfabetização simultâneo no meio do caminho. Porque esse é um processo que é construído, né? Então, se a escola tem uma opção simultânea, o ideal é que a criança entre mais cedo para que ela possa fazer todo o processo. Já se na alfabetização sequencial é mais fácil da gente receber essa criança no meio, no decorrer do processo, porque não vai ter tanta interferência assim. Então, alguém colocou aqui, tem um priminho que o pai é brasileiro, a mãe é mexicana e eles moram nos Estados Unidos. Ele misturava os 3 idiomas o tempo inteiro, super normal. E muito bacana isso. É o que chamam de multilingüe, não é isso? Isso, pode ser chamado de multilingüe. Matheus, hello, Matheus. Tem bastante gente entrando aqui. Boa noite, pessoal. Torquato, Sheila, Lucelena, o Matheus, Marcos Aurélio, Renata Beltrão. A sua tia falou que bacana, Mirella. Muito sucesso para você e para sua mãe. Vocês merecem. Mirella, assim, é interessante como essa questão da alfabetização é o que toca muito esses marcos, né? Caminhar, andar, falar, se alfabetizar, né? Que na realidade você começa pela escrita. Então foi muito bom esse seu esclarecimento, que eu acho que é algo que é um saber que é importante para a decisão de não tirar a criança lá com 2 anos de idade, né? E uma dúvida, o ensino bilíngue, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação? É o quê? Desculpa, não vi. Eu acho que a sua conexão às vezes está falhando um pouquinho. O ensino bilíngue, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação? Antes, deixa eu colocar aqui, que Matheus Andrade coloquei. Ouvi falar uma frase assim: Dad, quem eu tomar um banho com Stan? Foi quando parei atenção que ele fazia bem naturalmente. É interessante isso da troca também. Torquato Lilia também tem essa experiência com o sobrinho que estava na Itália. Eu acho interessante, o pessoal está colocando aqui, que eu só tive a oportunidade de mandar os meus filhos já na adolescência para fora. E a minha filha, ela não na época, ela não gostava da língua inglesa. E ela fez até o espanhol. E quando entrou na adolescência, eu quero fazer intercâmbio, aquela coisa, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Eu lembro que a minha filha foi, na primeira semana que a gente se comunicou por vídeo, eu acho que na época era Facebook, eu não lembro exatamente qual era o aplicativo, mas eu lembro que a gente foi conversar com ela e ela mostrou o caderno de matemática, exatamente esse exemplo que você deu, né? Ela mostrou o caderno de matemática e eu falei, minha filha, você entende matemática em inglês? Você não gostava de inglês? Mãe, eu tô entendendo tudo, eu tô adorando porque eu tô aprendendo melhor matemática. Eu, como assim? E foi exatamente isso que você... O aprendizado ela já tinha, né, da matemática, e na verdade ela tinha o inglês, ela só não utilizava ele com aquela frequência, né? Lília tocou que também tem essa experiência com o sobrinho dela da Itália. E aí então ficou essa pergunta que eu fiz para você, né? Se esse ensino bilíngue, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação aqui no Brasil? Então, a gente pode dizer que sim, porque ele não é desconhecido, mas a gente hoje não tem nenhuma legislação ainda vigente em relação ao ensino bilíngue. Então, isso faz com que a gente acabe tendo... Cada escola cria o seu modelo, faz do jeito que entende que seria mais adequado.
Isso gera uma confusão no mercado e uma confusão para as famílias, né? Então, é muito comum a gente ouvir, mas aquela escola é bilíngue, mas não é bilíngue de verdade, ou é bilíngue de verdade, né? Então, fica um pouco de confusão. A gente teve em 2020 uma resolução que foi aprovada pelo MEC, mas ela ainda não foi homologada. Então, que ela vai discorrer sobre, se chama as diretrizes curriculares para a oferta do ensino plurilingüe. E aí ela discorre bem direitinho como deve ser o currículo, como deve ser a carga horária, mas ela ainda não foi homologada, então ela ainda não tem força de lei. Aí a gente não pode dizer que é. Mas estamos com fé que em breve a gente vai ter aí essa legislação para amparar, né, as famílias e as escolas nesse sentido. Agora, está todo mundo aqui falando sobre essa questão da mistura das línguas. Isso é uma coisa muito, muito legal e muito interessante no processo, porque isso se chama code switching. É um processo que a criança passa, que imagina que é o seguinte: a criança tem lá uma, duas ou três línguas no cérebro e estão todos brigando por ativação. Então, é como se tivesse todo mundo na cabecinha dela querendo sair. E a criança, ela vai desenvolvendo ao longo da infância, do processo de ensino bilíngue, ela vai desenvolvendo o controle inibitório, que é a capacidade de inibir uma língua para que a outra possa sair. Isso acontece com a gente quando a gente está mais velho, quando a gente viaja, por exemplo, para os Estados Unidos e a gente volta dizendo sorry para todo mundo, né? Ou dizendo thank you para todo mundo. Porque o nosso controle inibitório está falhando. Então, ele libera uma língua e aí a gente esqueceu de inibir a outra. A criança, ela vai desenvolver isso. E é por isso que desenvolve tanto cognitivamente o ensino bilíngue. Porque ela vai fazer esse exercício várias vezes até ela conseguir entender qual é a hora que uma língua sai e a outra. Enquanto ela não sabe, ela faz essa salada. Que a gente fica com, algumas pessoas, né, ficam com medo, achando que a criança vai confundir tudo, mas na verdade isso é um processo muito lindo do processo de desenvolvimento cognitivo deles e só mostra como eles estão se desenvolvendo bem em relação ao conteúdo. Máximo, máximo isso. Mirella, eu não sei se de repente é interessante tirar do Wi-Fi, botar no 4G, tá tendo uma pequena falha. Deixa eu tentar. Você fica, se quiser tentar, tá? É muito interessante isso, porque são movimento das circuitarias, né? Bombardeio das circuitarias neuronais. Acho que não deu certo. Melhor voltar. Então, assim, o que a Mirella está colocando é exatamente isso, né? A gente tem as várias circuitarias, né? Da língua dominante, da segunda língua, da outra língua multilíngua. E Mirella saiu, mas a gente continua aqui. Vou chamar ela novamente. E essa mistura de circuitaria faz esse estímulo cognitivo melhorar. Então, é isso que ela está colocando. Ok. Voltou, isso, voltou. Estava Vamos ver colocando se aqui a melhora. questão das circuitarias, né? Como é importante. É bombardeio, né? Voltou melhor. Eu estou colocando aqui que é um bombardeio mesmo das circuitarias neuronais, não é? E esse bombardeio acaba estimulando outras áreas da cognição e para a cognição. Então, assim, é interessante porque eu estou fazendo uma expansão aqui do meu próprio aprendizado, como eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem e mestre em fluência, a gente trabalha exatamente essa questão da fluência da fala. E no estudo de fluência da fala, a gente sempre se questiona a questão do bilinguismo. Se deve ser quando se estimula uma segunda língua, a fluência melhora muito mais da língua mãe, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Tem um pessoal aqui da área. Isso é muito legal, porque na verdade a gente estimula porque existe uma
um exercício mesmo que está sendo feito a mais. Então, quando a gente fala outra língua, a gente estimula outros fonemas, né? Tanto no que diz respeito ao processamento do movimento e do som, como no motor. Então, se a gente está estimulando outras musculaturas, a gente tende que essa fala fique mais, alcance uma fluência melhor, né? Então, eu já tive alunos que tinham, por exemplo, em determinado momento, alguma dificuldade de fala, e o ensino bilíngue acabou ajudando a destravar, o que eles falavam melhor em inglês do que em português, porque a gente mexe outras áreas, né? A gente utiliza outras musculaturas. É por isso também que quando a gente fica mais velho, quando a gente aprende mais velho, a gente aprende de um jeito diferente. Então, é comum a gente dizer que criança aprende sem sotaque. E isso acontece porque todo o aparelho fonador está muito maleável ainda, a musculatura. Então, ela consegue produzir o som da maneira correta. Quando a gente aprende mais velho, a musculatura já está mais travada naqueles fonemas que a gente desenvolveu quando criança. Então, é difícil da gente produzir um fonema novo. Meu nome, por exemplo, Mirella, né? O fonema do ré é próprio da língua portuguesa. E aí, quem não fala português, geralmente não fala meu nome. Fala Mirella, Mirella, né? Porque não consegue fazer o R tremido, que é próprio da nossa língua. E depois dos 7, 8 anos, quando essa musculatura já enrijeceu, é mais difícil da gente conseguir produzir aquele som, né? Então, isso é um de outros benefícios da gente começar mais cedo. Adorei, adorei. E Mirella, tem diferença entre escola americana e ensino bilíngue? Sim. Na verdade, a escola americana, pelo menos a que a gente tem aqui em Recife, né, e que tem em alguns lugares com esse nome, ela, na verdade, seria uma escola que a gente denominaria como escola internacional. A diferença está no currículo que a escola vai abordar. Então, a escola americana, por exemplo, ela foi uma escola que nasceu para atender expatriados. Então, a ideia dela eu, por exemplo, venho dos Estados Unidos, morar em Recife, eu quero que meu filho continue com a mesma educação. Então, eu levo ele para a escola americana, lá ele vai seguir o currículo americano, geralmente o horário, as datas comemorativas, enfim, tudo da escola daquele país de origem, né? Português é trabalhado? É trabalhado geralmente como segunda língua. A Escola Americana do Recife, por exemplo, tem uma aula de português semanal e uma aula de cultura brasileira por semana. Então, é muito pouco, né? Para o contexto geral. Já a escola bilíngue, ela propõe que a gente trabalhe o currículo brasileiro com 2 línguas de instrução. Então, a gente vai trabalhar um currículo único, o currículo promovido pelo MEC, utilizando as 2 línguas. É comum, por exemplo, o aluno que vai para a escola americana, ele ter dificuldade de seguir a vida acadêmica no Brasil, porque ele está sendo preparado para a vida acadêmica norte-americana, geralmente, né? Se ele vai para uma escola bilíngue, ele consegue seguir a vida acadêmica no Brasil, porque ele seguiu o currículo brasileiro. Então, na verdade, são coisas bem diferentes. Mas, como o bilíngue é qualquer um que usa 2 línguas para se comunicar, ele vai se tornar bilíngue na escola americana também. Entendi. Mas a educação não vai ser bilíngue. Entendi, entendi. É porque hoje se fala muito em colocar as crianças, como você colocou, desde pequenininho. E a gente ouve esses duas terminologias, né? Para mim, que é uma novidade. Eu ainda não tenho neto, no dia que eu tiver, né? Mas eu vejo as minhas colegas que têm filho pequenininho e têm netos, eles falam, não, tem que ter um ensino bilíngue. Aí outros falam, não, mas o meu está numa escola americana. Aí fica essas nomenclaturas que são novas e como a live vai ficar gravada, é muito importante para esse ensino ele ser replicado e conhecido por todos também, né? Nomenclaturas que, para você que atua, é algo muito bem vivido. Mas para nós que não trabalhamos com isso, são nomenclaturas que são importantes a gente dar definição mesmo, né? Eu estava vendo aqui que o to be
capacitação para professores também, não é? Essa capacitação ela é feita somente em Recife, ela é título de extensão, de pós-graduação, tem que ter algum pré-requisito. Conta aqui para as pessoas que estão e para as que vão entrar, e caso elas tenham algum interesse, né, em procurar vocês para isso. Mirela, tá aí. Então, a gente, ao longo desses 15 anos, esse ano... Oi, voltei? Voltei? Voltou. Voltou. Pronto. A gente, esse ano, agora, esse mês, a gente faz 15 anos, né, de atuação com escolas e ensino bilíngue. E aí, durante todo esse tempo, a gente sempre trabalhou com formação de professores, porque, como eu disse no começo, o ensino bilíngue é um tema que as pessoas não conhecem, né? Não veem na graduação. Então, a gente sempre teve que trabalhar na perspectiva de formar essa equipe. E aí, esse ano de 2022, a gente conseguiu extrapolar. Hoje, a gente não oferece isso mais só para os nossos parceiros ou para os nossos professores. E agora, a gente consegue oferecer essa formação também para outras pessoas, através de uma parceria que a gente fez com a Faculdade Exuda, lançando o curso de extensão em ensino bilíngue. E aí, desse curso, né? Então, nesse curso, a gente tem, comigo, uma das professoras, a outra professora Janaína Weissheimer, professora Selma Moura, que são grandes nomes que a gente tem hoje no Brasil de ensino bilíngue. Esse curso, ele é ao vivo, online, mas ao vivo, porque eu estou em Recife, Janaína está no Rio Grande do Norte e Selma está em São Paulo. Então, como ele é online e ao vivo, a gente também consegue atender todo o Brasil nesse modelo, né? Tá um curso muito legal, a gente está concluindo a primeira turma agora e a gente está com feedback muito bacana. E aí, dessa parceria com a faculdade, a gente recebeu o convite para expandir para outras áreas também, né? Então, já lançamos o curso de Educação Montessori, que é um processo de educação muito bacana, que eu sei que a senhora conhece um bocado também. E a gente está aí já vislumbrando novos cursos para lançar no que vem, mas por enquanto são esses dois. Ambos no formato de curso de extensão, então é um curso que qualquer pessoa pode fazer, não tem nenhum pré-requisito no que diz respeito à formação, mas no ensino bilíngue precisa saber um pouquinho de inglês para acompanhar as referências, né? Mas ambos os cursos são voltados para o público em geral. Então, no de Montessori, a gente, por exemplo, já tem psicólogo, pai, avó, arquiteto, tem gente de todas as áreas já inscritas, porque o ensino Montessori abrange bastante coisa, né? No ensino bilíngue, a gente também tem, agora no curso, a gente tem gestor, tem coordenador, tem professor, tem também gente de todo, com vários objetivos diferentes. Mas é isso. O curso está lá na página da gente, então quem tiver interesse pode entrar lá no Instagram da 2B, que vai ter lá todas as informações dos cursos. Maravilhoso, maravilhoso. E me conta aqui, vocês também fazem um estímulo para o adulto? No meu caso, por exemplo, você falou que vocês estão com uma expansão para adultos também, né? É só aprendizado, viagem de intercâmbio, é uma viagem de inserção, ou é ensino, preparação para o mestrado? Hoje a gente trabalha com adulto, mas dentro das escolas, no contexto da escola mesmo. A gente chegou a pensar a migrar realmente e oferecer algo para o adulto, mas a gente não quis sair do contexto da escola, porque a gente sente que é um nicho que pouca gente agora está se especializando e a escola precisa desse suporte, né? Então, hoje, quando a gente entra na escola e a escola diz assim, mas eu queria formar também uma equipe ou eu queria também formar meus professores, a gente consegue desenvolver uma proposta para esse público. Mas, por enquanto, só dentro das escolas. Vou esperar. Expandir. Para a titia poder fazer outras coisas que eu quero fazer com vocês. Mirela, a gente falando de linguagem,
né? E tem todo um trabalho bilíngue, ele tem toda uma questão que movimenta a questão sociolinguística, certo? E como que seria, ou se existe, algum trabalho social ou de acesso para esse tipo de expansão de ensino? Por quê? Eu estava lendo um pouco sobre bilinguismo, né, sobre ensino bilíngue na realidade, e vi que são 3% das escolas no Brasil que hoje investem no ensino bilíngue. E aí me veio essa questão: existe algum local que as pessoas que tenham o desejo de conhecer esse ensino tenham acesso a algum trabalho social mesmo, pelo menos para conhecer, ou até mesmo a nível de palestra? O ensino bilíngue, ele é uma proposta, como eu falei, né? A educação bilíngue, ela tem que estar dentro da escola, porque ela, ela compreende eu ensinar o conteúdo em duas línguas. Então, ela não faz sentido fora da escola. Senão, ela é educação de língua, ela é ensino de língua, ela não é ensino bilíngue. E hoje, eu acredito que isso é um cenário que vai mudar em pouco tempo. A gente já tem, no Rio de Janeiro, algumas iniciativas muito interessantes. Na verdade, o Rio, se eu não me engano, tem um acordo para ter 50% das escolas municipais bilíngues, ou é até 2030, ou é até 2050, alguma coisa nesse sentido. Mas existe uma iniciativa no Rio, o Rio já tem algumas escolas municipais bilíngues, e esse ano, todo ano a gente está na Bet Educar falando, né? E no stand, vendendo e falando sobre o ensino bilíngue. E esse ano, só eu, atendi mais de 10 prefeituras na Bet. De municípios que estão ali com algum valor e que querem investir num ensino bacana. Na verdade, a gente tem falado muito, né, que o ensino bilíngue ele não é mais um diferencial, ele não é mais uma coisa que para o futuro do aluno, ele é uma realidade. Os nossos alunos hoje eles estão imersos numa realidade bilíngue. Eles entram na internet e a partir do momento que eles entram lá, eles estão num universo que é bilíngue. Então a gente precisa sistematizar esse conhecimento para eles, né? Não é mais lá para frente. Então a gente já tem visto movimentos interessantes de muitas prefeituras. Eu atendi muita prefeitura e fiquei muito feliz. Lindo, Do pessoal lindo. chegando, eu quero entender o que é isso, porque a gente quer investir nisso, né? Então, eu acredito que é um cenário que a gente vai ver mudar logo, logo. Que lindo, gostei, fiquei feliz disso. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, só na época de graduação e pós-graduação, que foi para o ensino particular. Então, eu sei a dificuldade que é quando a pessoa quer estudar e quer se desenvolver, né? E esse acesso é importante a gente permitir para que esse acesso seja compartilhado com a coletividade, né? Você trouxe muita coisa boa para a gente aqui para a roda. O ensino bilíngue hoje a gente identifica como uma questão sine qua non para o mercado de trabalho também, né? Então, por isso que eu me preocupei em trazer esse tema, me preocupei em convidar você, que é uma pessoa querida, uma pessoa que tem uma formação com carinho e com amor, que trabalha nesse caminhar, né, do estudo bilíngue. E eu só tenho a agradecer. Estou fechando aqui um pouco a roda já, que a gente já está chegando no nosso horário final. Eu não gosto de deixar nos últimos segundos para que a gente possa salvar a live, apesar do Instagram ter nos permitido estender, mas eu acho importante a gente fechar, salvar e não perder todo esse aprendizado aqui para o coletivo. Se você quiser divulgar algum projeto, divulgar o seu Instagram, o Facebook, o seu site e deixar alguma mensagem aqui final para a nossa roda, né? Esse tempo todo agora é só para você. Não vou mais fazer perguntas, mas fica muito, muito minha gratidão por você já estar aqui, por você ser quem você é, por você compartilhar o seu saber aqui no meu espaço, tá bom? Obrigada pelo convite, fico muito honrada.
Eu gosto de falar sobre isso, sou sim uma apaixonada por educação e por ensino bilíngue, então sempre que chamo eu acho maravilhoso. Você estava falando e eu estava pensando, tem um recado importante, não sei se tem algum professor aqui ouvindo a gente ou se vão ouvir depois, mas professores, invistam no ensino bilíngue. Eu digo isso para todo mundo que chega e resolve ir para a educação, invistam no inglês. A gente precisa de professores falando inglês para que a gente consiga que o ensino bilíngue alcance mais pessoas. Né? Então, a gente precisa realmente de mais pessoas se dedicando à fluência para que a gente possa alcançar aí cada vez mais e mais pessoas terem a oportunidade de passar por esse processo de educação. Então, minha mensagem é essa. A gente adora ensino bilíngue, adora falar sobre isso, adora formação. Então, qualquer pessoa que tenha interesse nisso, pode procurar a gente no Instagram da 2B, que é o 2b.bilingual. Né? Então, é facinho de achar. E é isso. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. E estamos sempre aqui para conversar sobre isso ou sobre qualquer coisa. Beijo no Ike. Beijo. Beijo, querida. Tchau. Tchau.